Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Edge Brasil. Aqui quem fala é o Carlos Machel. Nós vamos dar continuidade hoje à série de vídeos sobre Microsoft Agent Framework. Mas antes de iniciar no vídeo de hoje, eu queria deixar um recadinho. A biblioteca ela entrou em Release Candidate, nos últimos dias. Então significa que ela está mais próxima de entrar para produção, então ela está mais estável, com menos breaking changes. Então o que vai acontecer? A gente tem vários exemplos dos vídeos anteriores que estão com versões desatualizadas da biblioteca, então pode ter mudado algum nome, pode ter mudado alguma coisa. A minha ideia é gravar um vídeo ou alguns vídeos de migração, então todo o conceito que você aprendeu lá nos últimos vídeos vai continuar valendo, só que a migração técnica da biblioteca eu vou fazer num vídeo à parte e vou deixar referenciado para vocês. Então é só seguir direitinho que a playlist vai estar funcionando, tá bom? Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quando que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. O vídeo de hoje vai ser sobre streaming. A gente vai falar sobre um outro item também, mas é como se fosse um bônus para vocês. Mas a ideia é sobre streaming. Então o que é streaming, né? Não tem quando você tem no ChatGPT, no Cloud, que você faz uma pergunta e ele vai responder token por token, ao invés de responder a resposta inteira, completa, igual nos exemplos que a gente estava fazendo. Então você tem uma fluidez melhor, uma experiência melhor para o usuário quando você responde por etapas, porque parece uma conversa realmente. Então, a ideia aqui foi mostrar como é que a gente faz isso no Microsoft Agent Framework. Nos primeiros vídeos, quem acompanhou desde o início, viu já que a gente já fez um Run Streaming Async, mas foi numa console app, que já retorna o console WriteLine. Eu quis trazer aqui um exemplo usando algo mais próximo de uma produção, de um chat, alguma coisa assim, que a gente está usando uma Web API que faz a chamada do Run Streaming Async e vai disparando eventos e o front-end vai receber esses eventos e vai mostrar. E aí o front-end é bem simples, tá? Feito em Vue e é só para exemplificar mesmo o uso. Então vou mostrar aqui rodando o normal e rodando o streaming, só para vocês verem. Tá? Então qual a capital do Brasil? O normal, ele vai fazer isso e vai retornar. Então vamos botar aqui, escreva em 1000 palavras sobre o Brasil. Ele vai escrever um texto, só que ele vai dar o texto inteiro assim que ele tiver terminado. Vamos esperar, ó. Aí ele retornou tudo, beleza? E aí, o streaming é diferente. Não botei conversa aqui, então eu vou escrever o texto inteiro, tá? Qual a capital da Argentina? Se você vê um texto pequeno assim, você percebeu lá que ele fez rápido, então aqui ele respondeu rápido também. Quase não percebe a diferença. Vou botar um texto maior que aí vocês percebem. Escreva sobre a Argentina em 1000 palavras. Olha como é que ele vai fazer. Ele vai respondendo. Ele vai respondendo token por token e vai passando para vocês a resposta. Essa é a ideia do stream. Outro que eu falei que é bônus, para vocês é por essa questão do token. Então o uso de tokens a gente está mostrando aqui, ó, na chamada do usuário quanto gastou de input, quanto gastou de output. De tokens, tá? Não em valores. E aí, isso aí você consegue calcular. Geralmente o modelo tem a tabela de preço dele, indicando qual é o preço de input, qual é o preço de output. Então você consegue pegar. E aí eu trouxe, por quê? Porque a forma de você buscar essa informação no normal e no streaming é diferente. Então no streaming você consegue capturar de uma maneira, eu vou mostrar aqui no código, que vai ficar mais claro, tá? Então essa é a ideia. Os valores não mudam, se for a mesma pergunta e tudo mais, nesse caso não vai mudar, provavelmente vai ser a mesma quantidade ou próxima disso, lembrando que ele vai gerar o token, mas a forma de você capturar esse uso é diferente. E
você consegue também, no nosso caso, por exemplo, que a gente está usando o Microsoft Foundry, olhar pelo Foundry para ver o monitoramento. Eu vou mostrar para vocês rapidinho, só para vocês verem, por exemplo, o de hoje. Só para vocês aqui, esse é o carinha do Foundry, para quem não conhece. Então aqui você tem agentes, você consegue construir do Foundry, workflows, e aqui a gente tem os modelos, né? Então a gente está usando direto no modelo para poder implementar usando Azure OpenAI. E aí aqui, ó, eu consigo ver, consigo monitorar as métricas, né, nos últimos dias que foi utilizado. Então aqui, por exemplo, teve ele tem em média de 434 por solicitação, 10 solicitações, o valor, o custo estimado em real, quantos tokens de entrada e quantos tokens de saída, né? Então isso aqui mostra bastante detalhe, mostra os gráficos que vocês podem olhar também. Então a ideia é que seja transparente, tanto você tendo Foundry quanto você recuperar do Run Async, né, ou do Run Stream Async do Microsoft Framework. Bom, o nosso código está seguindo o padrão, né, dos exemplos que a gente teve. Dessa vez agora a gente está usando a versão do Release Candidate. Então aqui, ó, para vocês verem, RC1, tá? Do Agent AI, do Agent OpenAI, estão usando as duas versões do Release Candidate, beleza? Então essa é as bibliotecas atuais disponíveis. E aí a implementação aqui segue a mesma, tem uma mudança aqui só que é o Run Streaming, ele recebe o contexto, adiciona alguns headers no response e ele, quando faz ele recebe algum evento, alguma chamada aqui, ó, nesse update, ele dispara a informação serializada para o front-end e faz um flush. Então esse é o fluxo que a gente está seguindo para fazer o run stream. E aí aqui dentro do serviço a gente tem a implementação. Então aqui ele tem um callback, tá? E aí nesse callback o que vai acontecer? A gente faz o run stream assim, passando as informações do usuário, a da conversa, o ID, né, a thread, a session serializado também você passaria. Aqui a gente criou o nosso agente como sempre. E aí esse update a gente faz um wait for it para cada update, para poder pegar cada update dele. E aí cada update ele pode ter informações de mensagem. Então aqui, quando tem informação de mensagem, a gente dispara um evento do Run Message Update Result. E aí a gente dispara esse evento para poder ir lá para o front, Então aqui eu passo qual é o ID da mensagem e o texto. Então você vai recebendo por etapas aquele texto, né? E aí o conteúdo aqui, se tiver conteúdo, esse é o ponto que é legal mostrar, que a gente passa o uso de token. Por que tem esse for each de content e tal? Porque o user de content ele só aparece no streaming na última mensagem, antes de finalizar. Então ele você passa o token e aí aqui tem user de content, detail input token, output token, total token. Depois ver, você tem esses carinhas e você tem qual é a mensagem que gerou esse token user, né? E aí a gente passa isso por front-end também e a gente finaliza a chamada, né? Passa que finalizou aquela mensagem. Então esse é a diferença entre uma implementação do Run Async, porque o Run Async ele vai fazer esse fluxo todo e vai ter o input output, né, direto aqui. Então ele vai retornar no result. E aqui não, aqui ele vai passar, vai fazer todas as chamadas e só no final ele vai te passar quantos tokens ele consumiu. Que aí ele vai fazer o totalizador e vai enviar, tá? Essa é a principal diferença. E aí é um ponto legal para vocês, aqui, ó, quando você construir a gente geralmente passa um recorde abstrato do Run Update Result, em que ele marca que ele tem dois derivados, né? O Run Message Update Result e o Token Usage Result. Então ele vai renderizar todo o conteúdo de Run Message Result e Token Usage Result,
mesmo que o run update não tenha dados aqui. Se você não botar isso aqui, ele vai rotar na run update result só com os dados que contém dentro desse record aqui, tá? Isso é só um ponto de atenção, porque geralmente isso acaba dando erro e as pessoas não veem. Então é isso. Esse é o fluxo. Vamos debugar só para a gente poder ver e depois eu vou mostrar mais um ponto diferente de diferença que o Microsoft Edge Framework tem. Então aqui, ó, eu estou no nosso update. Eu vou debugar aqui, vou fazer a chamada. Então aqui, ó, vamos botar pequeno, tá? Só para a gente poder fazer. Qual a capital da Bolívia? Ele vai bater lá no stream, né? Aí ele vai bater e ele vai ter o update. Então para cada update ele vai fazer um fluxo. Aí aqui, ó, ele vai ter o assistant com a informação, conteúdo. Aí ele vai passar. O que a gente quer? A gente quer, quando tiver algum texto, a gente quer passar. Isso aqui é um bem simples, tá? Você mapeia depois todos os updates, eu vou demonstrar e tudo mais. Então aqui, ó, ele tá, e aí ele tem um texto, ó. Aqui não tem nenhum count. Vou botar aqui para dentro para a gente não ficar parando aqui e vou mostrar aqui. Aí aqui, ó, capital da Bolívia, ó, Bolívia, que lembra que cada token, né, não é por palavra, e aí ele vai fazer isso até o final. Quando bater aqui, ó, no último update, ele vai ter o texto vazio, tá vendo? E aí ele vai ter esse usage content. E aí com isso aqui você tem as informações. Você tem as informações de detalhe. E aí você tem quantos de input token, de cache, de output, reasoning, se você for usar, e o total de tokens consumidos. E aí você consegue montar. No front-end, o que você tem que fazer? Você pode até olhar lá no view. Você faz o seu fluxo, mas aí na hora de você atualizar, você procura no MessageID, porque esse MessageID é o mesmo em todas essas chamadas aqui. Então a resposta a captar isso aqui tudo e esse cara aqui, ele tem o mesmo MessageID. Ele parte da mesma resposta, tá? Então essa é a ideia. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Só para mostrar. Aqui, ó, MessageID, chat, CMPL, tal, DCX, alguma coisa. Aí ele vai bater aqui de novo. Chat, DCX, alguma coisa. Então ele mantém o mesmo, tá? É por isso que lá no front eu consigo botar debaixo daquela mensagem específica e não de uma outra mensagem qualquer. Por fim, eu só queria mostrar um exemplozinho de uma implementação diferente que o Microsoft Edge Framework tem. Então a gente tem aqui o Run Async, que faz a chamada direta, né? E aí a gente tem o Run Streaming Async, que vai fazer esse Await for It, igual a gente tem discutido. Só que o Edge Framework, ele tem uma coisa chamada o Agent Response Async. Que ele vai fazer basicamente isso que a gente fez. Ele vai pegar todas aquelas informações de updates e vai gerar um agent response para a resposta, como se fosse um run async. Então ele vai fazer o stream lá no back-end, na chamada. Ele vai por baixo dos panos, ele está fazendo o streaming, mas para o front ele está fazendo como se fosse um run async. Não sei qual é o caso de uso para isso, tá? Eu só queria trazer esse exemplo porque ele existe, né, e pode ser utilizado, mas eu ainda não entendi muito bem algum caso de uso. Caso você tenha alguma ideia de como poderia utilizar isso, deixa um comentário, discute, fala comigo para a gente poder entender, tá bom? Essa é a ideia. Pessoal, era isso que eu queria demonstrar hoje, um pouquinho mais sobre streaming, como é que você usa, como é que você calcula também o seu uso de tokens, que é importante. Tem essas diferençazinhas que pode ficar
um pouco confuso na hora de você implementar na biblioteca. Então eu quis fazer, demonstrar, debugar com vocês para vocês entenderem. Caso não tenha ficado algum conceito claro nesses últimos vídeos, me procura, manda mensagem que a gente cria algum vídeo tentando explicar com algum exemplo mais prático. Mas a ideia aqui é o seguinte: a gente está terminando, mostrou memória, terminando esses básicos, né? Então a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre implementação de ferramentas variadas como MCP, vai mostrar telemetria para poder fazer observabilidade e vai começar a entrar em multi-agentes, workflows. Então tem muito conteúdo ainda, e aí como a biblioteca agora entrou em Release Candidate, a gente tem muito mais estabilidade para poder construir os exemplos para vocês. Então eu estou gostando muito de fazer essa série, então se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, e logo vai ter também a versão inscrita, né? Vai ter os posts explicando passo a passo para utilizar o Microsoft Agent Framework. Fiquem ligados que se não for essa semana, na próxima vai ter.